nome é Kiara. Quais são os sintomas da depressão? Legal, Kiara. Ó, pra gente falar de sintoma da depressão, a gente vai ter que dividir um pouquinho entre depressão na criança e no adolescente e a depressão no adulto, porque é diferente. Olha só, quando a gente olha para a depressão no adolescente ou na criança, a gente tem uma tendência a imaginar a depressão do adulto. Então, como é a depressão no adulto? O paciente, ele deixa de gostar das mesmas coisas que antes, ele deixa de sentir prazer em atividades que antes ele gostava de fazer, ele tem uma tendência a se afastar dos amigos, a se afastar de contato, tem uma tendência a ter mais ou menos sonos, então a gente diz de alteração de sono para mais ou para menos. Então algumas pessoas vão querer dormir demais, outras vão ter insônia. Tem alteração de alimentação, então muitas pessoas que entram em depressão ou comem mais do que antes ou passam a comer menos do que antes. Além de pensamentos extremamente autocríticos, pessimistas, então o paciente ele passa a ver a vida de uma maneira muito mais pesada, muito mais pessimista mesmo, de achar que tudo vai dar errado, de que não faz nada certo. Então pensa nesse modelão para o adulto. Como acontece na criança e no adolescente? Algo parecido, só que ao invés daquela tristeza que é muito mais forte no adulto, quando a gente olha para a criança e para o adolescente, a gente pode em vários momentos trocar a tristeza por irritabilidade. Então se a gente vê uma mulher de 30 anos com depressão, o que vai chamar muita atenção é a tristeza. Quando a gente olha para a criança e para o adolescente, o que vai chamar a atenção é a irritabilidade. A tristeza está lá também, simples assim, tá? Ela está lá. Mas o que chama muitas vezes mais atenção é a irritabilidade. Então a tendência é que se você tiver um quadro depressivo na adolescência, que talvez as pessoas achem que você está muito... Sabe aquela coisa do tipo assim, é adolescente, por isso que tá irritada, por isso que tá brava com tudo. Não, isso pode ser realmente um sintoma de depressão. Então pensa que os sintomas de depressão na infância e na adolescência estão associados a deixar de gostar de coisas, mudanças de sono também, mudanças de alimentação, normalmente ao isolamento, tem a tristeza, mas o fator de irritabilidade, de agressividade, ele entra em alguns casos até mais do que a tristeza. E aí, muitas vezes, o próprio paciente consegue perceber, saca? Tipo, se você mesmo percebe, tipo assim, nossa, mas eu tô dando muito mais, aspas, patada nos meus colegas, nos meus amigos, saca? Tô sendo muito mais ríspido, tô falando umas paradas pra minha mãe que depois eu falo assim, caraca, pra que eu dei essa voadora nela, saca? Então, essa questão da irritabilidade como um sintoma mais forte, às vezes, no adolescente e na criança. Puxando um pouco o que ela falou sobre o bullying, o senhor acha que ter um profissional que seja psicólogo nas escolas para atender esses alunos que sofrem bullying ou que simplesmente tenham uma crise de ansiedade é importante, assim, que tenha em todas as escolas? Sim, cara, é essencial, tá? Até quando a gente olha para as últimas determinações do Ministério da Educação, essa é uma normativa, né, de que tenham psicólogos dentro do contexto escolar. Primeiro, para que vocês possam ter espaço para conversar com alguém, por exemplo, que talvez vai te ajudar a identificar um quadro depressivo ou vai te ensinar a identificar uma situação de bullying, uma situação de violência. Ou seja, a gente precisa do profissional da saúde dentro desse contexto escolar para trabalhar com psicoeducação mesmo, né? Para ensinar sobre saúde mental, para ensinar sobre depressão, para ensinar sobre como combater o bullying. Porque, vamos ser bem honestos, a pedagogia ela não tem preparo para fazer essa orientação de saúde mental mesmo. Quando eles fazem, e eles fazem muitas vezes de uma maneira muito bem intencionada, carece desse manejo mesmo, que a gente precisa pela capacitação técnica. Mas lógico, quando a gente pensa no bullying, não vai ser só ter um psicólogo dentro da escola que vai mudar o bullying, né? Ter um psicólogo dentro da escola não resolve o problema. É um problema muito mais difícil de ser resolvido. Precisa de uma conduta da escola, precisa de professores conscientes do que está acontecendo. A gente aqui na Unital, a gente já fez, nossa, assim, anos e anos de trabalho dentro de escola sobre bullying. E o que muitas vezes a gente percebe? Que a própria escola ela acaba banalizando a violência, né? Ela acaba banalizando o bullying. Então o professor, ele sabe quem é o aluno da sala que está sendo zoado, mas ele entende aquilo como algo normal da idade, como algo normal da adolescência, e ele não se engaja, ou seja, ele não se motiva para chegar lá e falar assim, cara, por que você está sacaneando o outro? Você tá maluco? Saca?
Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, assim, os professores, a escola, sabem reconhecer muitas vezes o comportamento associado ao bullying. O que está faltando muitas vezes é a escola se pronunciar, né? A escola fazer alguma coisa. E aí a gente pode fazer milhões de discussões do porquê que a escola não faz isso, né? A escola não faz isso porque, às vezes, eu tenho um número muito maior de alunos do que eu deveria, eu não consigo ter tempo para fazer tudo isso. Então pensa quantos problemas, às vezes, a escola acaba tendo que lidar ao mesmo tempo e isso dificulta ela a forma de lidar com o bullying. Isso é justificativa? Lógico que não. Então, todas as vezes que vocês passarem por esse tipo de situação, leva para a professora da escola, leva para a diretora da escola. A escola precisa aprender a lidar com isso. E ela só vai aprender a lidar com isso quando a gente começar a levar. Então, se eu sofro bullying, eu não falo para ninguém, eu falo só em casa, eu falo só para os meus amigos e não falo para a escola, não tem como eu cobrar a escola de fazer algum movimento, de resolver alguma coisa. E fale quantas vezes seja necessário. Se você tiver que todos os dias dessa semana ir na sala da diretora da sua escola para reclamar de alguma coisa, faça. É só assim que a escola vai entender a importância da situação.